Obrigada Silvia, Sônia, pela música. Então, bom dia novamente, bem-vindos ao Centro Espírita Obreiros do Senhor, na tarefa de paz Eurípides Barçanufo, onde o nosso lema é educar-se para educar. A gente trabalha junto com o grupo de infância e juventude, as crianças ficam no andar de cima com os evangelizadores e no final da tarefa elas descem também para tomar assistência. E a gente também trabalha com o departamento de orientação, entrevista. A Andréa está ali no final do salão, então quem quiser pegar um cartãozinho para assistência espiritual física também, é só pedir para a Andréa, que está ali na mesinha no fundo do salão, e ela encaminha para uma entrevista para vocês pegarem um cartãozinho de acompanhamento da assistência. A gente pede para todos desligarem os celulares, para a gente manter a nossa atenção na palestra de hoje. E então agora eu convido a todos a sentarem confortavelmente, fecharem os olhos, quem se sentir confortável. E vamos sentir o abraço amoroso da espiritualidade que nos recebe nessa casa de oração com muito carinho. Eles já nos envolvem com o seu amor assim que a gente cruza a porta. E nos envolvem também durante toda a palestra. Então, que a gente possa sentir esse amparo da espiritualidade, dos amigos que aqui estão, dos nossos anjos da guarda, nossos mentores que nos acompanham. Que a gente possa estar aberto a mais uma manhã de aprendizado e dos ensinamentos de Jesus. Então, vamos começar a nossa tarefa com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E vamos envolver com muito carinho a Adriana Voltolin. Ela é tarefeira da nossa casa e ela também, nesse período, ela está presidente da IAN, que é o braço social da nossa casa. E ela vai trazer o tema Solidariedade é contagiante. Então, vamos envolvê-la com carinho. Bom dia a todos. Que a doce paz de Jesus continue a nos envolver. Que a gente, eu costumo dizer que a gente já fez a nossa melhor escolha de estar aqui hoje. A gente podia estar em qualquer lugar. A gente podia estar em casa dormindo, a gente podia estar aproveitando um dia de sol, mas nós escolhemos estar aqui. Então, nós fizemos a nossa melhor escolha hoje e que a gente possa continuar fazendo sempre as melhores escolhas no caminho de Jesus. Então, hoje nós vamos falar sobre a solidariedade. A solidariedade, ela é contagiante. E Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12, ele nos diz assim: portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles, porque esta é a lei. Essa passagem é uma passagem que está escrito num dos textos mais bonitos que Jesus publicou, né? Que Jesus falou para os seus discípulos, que é o Sermão da Montanha. Existem historiadores, existem pessoas, inclusive Gandhi, ele nos fala assim, que se tudo na humanidade que já tinha sido escrito se perdesse e só ficasse
o Sermão da Montanha, nada havia se perdido. Então, é um das falas mais completas e lindas que Jesus nos traz e que resume tudo o que ele veio fazer aqui, que é falar sobre o amor. Então, quando ele fala assim, fazeis para o outro o que vos quereis que façam para você, ele coloca a gente numa posição solidária. Numa posição de, o que eu quero que faça para mim? É a mesma coisa que eu tenho que fazer para o outro. Ser solidário com o outro é estar junto dele e entender as suas necessidades. É estar junto dele e perceber que cada um tem uma dor, que cada um tem uma questão a se resolver. Ser solidário não é eu simplesmente ir lá e resolver a questão do outro ou dar a ele aquilo que eu acho que ele precisa. O que ele precisa, quem pode falar é ele, e não eu. Então, ser solidário é você entender e respeitar as suas diferenças e as suas necessidades. Às vezes, as pessoas precisam de um prato de comida, e é isso que eu vou oferecer para elas. Às vezes, as pessoas precisam de acolhimento, e é isso que eu vou oferecer para eles. Às vezes, as pessoas não precisam de nada, elas precisam só da escuta. E é isso que eu tenho que oferecer. Quando a gente é solidário com o outro, a gente oferece aquilo que ele está precisando, sem julgamento, sem questionar e sem se colocar na posição de superior porque você está ajudando. Porque quando você oferece aquilo que você acha que ele precisa, você está falando assim, eu sei o que você precisa. Eu sei qual é a sua necessidade. Eu sei o que é que está acontecendo com você. Se você tivesse andado pelo meu caminho, talvez você não precisaria disso. Isso não é ser solidário. Isso é você ser prepotente. Isso é você achar que a sua verdade é a verdadeira, só existe a sua. É quando você coloca assim no seu discurso, coitado, né? Ele ainda vai achar o caminho, como se o seu caminho fosse o melhor caminho. Então, isso não é ser solidário. Hamed, através da psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, ele diz assim, ser solidário implica, em primeiro lugar, o respeito à dignidade individual. Então, você ser solidário é você se colocar, sim, no lugar do outro, mas entender que ele tem as suas necessidades. Você respeitar a dignidade do outro. Porque muitas vezes, quando a gente está na rua, né, e a gente vê aquelas pessoas batendo nos carros e pedindo as coisas, né? Pedindo com placa, hoje em dia eles usam muito placa, às vezes eles não pedem nada, eles só dão um papelzinho com o número do Pix, né? A gente nem pode falar assim, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas meu Pix está aqui, quando você chegar na sua casa você faz. Então, hoje em dia tem todas essas tecnologias aí que podem ajudar, né, para que as pessoas façam a doação. E aí a gente fala assim, mas por que ele não vai trabalhar? Mas por que ele varrer uma casa? Ninguém quer, né? Lavar uma roupa, ninguém quer, né? Por que ele está pedindo? Vocês já pararam para pensar o quanto a pessoa tem que passar por sua dignidade para bater na porta do outro e pedir algo? O quanto ela tem que passar pelo orgulho e chegar ao outro e contar a sua história e dizer que precisa de algo? Seria muito mais fácil ela trabalhar. Mas às vezes essa oportunidade não aparece. Às vezes a oportunidade não tem. Será que você aceitaria uma pessoa trabalhando na sua casa com 2 filhos e que elas tivessem que levar esses filhos porque elas não têm com quem deixar? Será que você aceitaria?
Então, a gente precisa pensar nisso antes de fazer todos esses julgamentos que nós costumamos fazer. E eu estou dizendo nós porque eu também faço. Eu não estou isenta disso. Isso é próprio do ser humano. Julgar antes de agir. Julgar, passar aquilo pelo nosso crivo da prepotência de achar que sabe tudo. Mas a gente não sabe nada, porque a gente não sabe a vivência daquela pessoa. E em falar em solidariedade, quando nós falamos nesse respeito, em ser solidário, né, em respeito às necessidades do outro, nós vamos falar da nossa IAN. Por que nós falamos a nossa IAN? Porque a IAN é nossa. A IAN é de todo mundo. A IAN, hoje, ela tem uma gestão voluntária, porque alguém tem que estar lá. Porque ela não pode ser um barco sem ninguém navegando, né? Então, alguém tem que estar lá. E existe um corpo diretivo com 8 voluntários que se propuseram a isso. Mas a IAN é nossa, porque ela é feita da nossa vontade de ser solidário com o outro. A IAN é feita do entendimento das necessidades do outro. Ela não é uma casa onde você está lá para dar o prato de comida e a roupa que o outro necessita. Ela está lá para atender as necessidades e as dores que aquelas muitas famílias que nos procuram têm. Então, a IAN fica no bairro da Pauliceia. Se localiza ali há mais de 40 anos. Ela é o braço social do nossos céus. Muitas vezes as pessoas esquecem disso. Que dentro da doutrina dos espíritos, o princípio da solidariedade é a caridade. E é necessário que se faça. Porque a gente só escutar e utilizar para si, né, os ensinamentos é muito importante. Mas chega uma hora que a gente precisa distribuir isso. A gente precisa colocar em prática. Jesus não ficou lá só na montanha falando para os seus discípulos e para aqueles que queriam ouvi-lo. Ele saía. Ele fazia. Ele era assim, né? As coisas que ele fazia eram, né? Ele fazia um milagrezinho ali, ele fazia outro aqui, né? Mas ele não ficava lá só falando. Ele ia lá trabalhar, fazer a parte dele. Então, não adianta a gente só ficar escutando. A gente precisa também colocar em prática. A gente precisa também ser solidário com o outro. A gente precisa começar a ser solidário com aqueles que estão dentro da nossa casa, que é a nossa família, aqueles que estão mais próximos. E, em um momento, a gente precisa também fazer a solidariedade para o outro. Então, a IAN nasceu aqui dentro dos céus. Há mais de 40 anos. Na época, os voluntários, né, dos céus se agruparam, se reuniram e falaram assim, vamos ali fazer solidariedade com as pessoas. Foram atrás, conseguiram um terreno e construíram a IAN. Nossa, mas eles construíram tudo que tem ali na IAN de uma vez? Não. Não. Foi um árduo trabalho que foi acontecendo através das doações e da solidariedade das pessoas. Então, a IAN, a Instituição Assistencial Meimei, ela acolhe, entende e se propõe a ser a rede de apoio para as famílias que estão em vulnerabilidade social e econômica. Então, a IAN hoje é uma rede de apoio de todas aquelas famílias, das 350 crianças aproximadamente que nos procuram. Ela é uma rede de apoio através do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é uma ação de proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social. Então, não é só dar a comida, não é só dar a roupa, não é só isso. Nós fazemos assistência social.
Nós trabalhamos a família como um todo. Nós servimos de ponto de apoio, de rede de apoio para essas famílias que, na grande maioria, são compostas de mães, né? São lideradas por mães que não têm com quem contar. Que elas poderiam deixar os filhos dela em qualquer lugar, mas elas não têm com quem contar. Muitas vezes elas têm até marido, mas elas sofrem de violência sexual, ou elas sofrem onde esse companheiro, essa pessoa que está junto, o pai desta criança, muitas vezes é alcoólatra, ou muitas vezes ele tem problema com droga, e ela não pode deixar essa criança nesta vulnerabilidade. Então, essa criança está vulnerável naquele momento. E é que é muito importante a gente sempre dizer que vulnerabilidades, as pessoas estão vulneráveis. Elas não são vulneráveis. Elas não são carentes. Elas estão, naquele momento, vulneráveis. A gente nem usa essa palavra carente. A gente nem fala isso. Elas estão vulneráveis. Como eu posso estar? Se hoje eu fizer a entrega de um ente querido, eu estarei vulnerável no meu luto. E eu preciso ser acolhida. Se eu passar por uma doença, eu estarei vulnerável. E eu preciso ser acolhida. Então, eu estarei vulnerável. Não significa que eu não vou sair dessa situação. É como essas famílias que estão lá. Elas estão vulneráveis nesse momento. Por isso que nós chamamos eles de participantes. Não de atendidos, nem de carentes, nem de nada disso. Eles são participantes desta roda. E as vulnerabilidades, elas não são sociais, não são somente econômicas. Então, muitas vezes, as pessoas que faz tempo que não conhece a Ian, ou que não vai lá e não faz uma visita, chega lá e fala assim, nossa, mas a Ian atende gente que tem esses carros? Essas crianças chegam aqui para ficar nesse carro. Nossa, mas elas têm sapato. Nossa, mas elas têm roupa. Então, gente, as vulnerabilidades mudaram. Então, as crianças, elas não são só vulneráveis economicamente. Elas têm outros tipos de vulnerabilidades. Então, nós atendemos essas crianças. São feitas triagens e nós colocamos elas numa régua onde a gente acredita, onde a gente coloca, através de estudos, essa situação vulnerável dessa criança e desta família. Tudo bem? Então, qual é o foco da IAN? São crianças, nós atendemos cerca de 350 crianças, são famílias, mais ou menos 200, e são os moradores em situação de rua, onde nós fazemos cerca de 25 atendimentos por dia, nos 365 dias do ano. É uma atividade feita por voluntários. 100% dos nossos trabalhadores nessa tarefa são voluntários. Ah, mas no Natal eles atendem? Atendem. E no Ano Novo eles atendem? Atendem. E no Carnaval também. Eles estão lá para atender as pessoas que estão em situação de rua. A IAN não é uma creche. A IAN não é uma escola. A IAN já foi creche nesse longo dos 40 anos, quando foi fundada. A IAN já foi escola de ensino regular. Hoje ela não é mais. A IAN é um atendimento no contraturno escolar. Então, ela atende crianças no contraturno escolar, apoiando famílias que não podem contar com a escola integral do município e nem do estado. Porque o programa de escola integral, foi gradativo, né? Tanto na rede municipal quanto na rede estadual. Na rede municipal, ele chega até o 5º ano. Então, por cerca, ali, as crianças até os 10 anos, 9 anos. Porém, não são todas as escolas do município que têm essa rede integral. E no estado é a mesma coisa. Então, na região da Paulicéia,
se eu não me engano, tem 2 escolas em ensino integral, onde os jovens ficam lá até 2 horas da tarde. E muitos dos jovens que ficam lá até as 2 horas da tarde saem da escola e vão para aí. Então, nós atendemos essas crianças no contraturno escolar. E como nós fazemos isso? As crianças que chegam lá de manhã, as famílias trazem de manhã, então eles ficam lá no período da manhã. Quando chega por volta das 11h30, meio-dia, eles almoçam. Antes eles tomam café, aí eles almoçam. E aí nós temos ônibus que levam essas crianças para a escola e trazem as crianças que estão lá, que estavam lá de manhã estudando, para ficar lá à tarde. Então, nós temos esse transporte nas escolas ali da região. O nosso propósito é onde a educação, a mudança é sistêmica. Cria uma próxima geração muito mais próxima e transforma a realidade de toda uma sociedade. Então, nós acreditamos que só existe transformação social através da educação. Sem a educação, não haverá transformação. Nossa, mas esse mundo está perdido. Ele está perdido. Mas aonde nós temos que fazer? O que nós temos que fazer para mudar? A IAN é uma OSC. OSC significa Organização da Sociedade Civil. Então, a sociedade está retribuindo ou retornando, né? Então, as pessoas estão ali no propósito de retornar para a sociedade aquilo que elas receberam. Ah, mas isso é papel do Estado. Sim, é papel do Estado, mas o Estado não faz tudo isso. E nem chega em todos os lugares. Então, as organizações da sociedade civil, elas existem para chegar aonde o Estado não chega. E o que essas crianças ficam fazendo lá no período, né, do contraturno escolar? Elas ficam lá fazendo lição de casa? Elas ficam lá fazendo mais coisas? O que a gente mais tenta é não deixar a criança dentro da sala de aula, sentada. Então, lá na IAN, no nosso dia a dia, acontecem coisas que, olha, se eu começar a elencar aqui, vocês vão falar, meu Deus, as crianças caem, quebram a cabeça, as crianças se machucam nas redes da quadra. Por quê? Porque as crianças brincam. Porque elas não têm tempo de fazer isso na escola. Então, elas fazem lá. Então, elas correm, elas caem, elas se machucam, porque elas brincam. E a gente tem algumas oficinas educativas, né? Nos eixos de tecnologia, cultura e artes, esportes, empreendedorismo, ser integral e escotismo. Nós trabalhamos lá com a cultura da não violência, da não violência. Nós trabalhamos lá com a cultura da paz. Nós trabalhamos essas crianças para serem pessoas, crianças, que cresçam como seres humanos integrais. Que elas possam estar onde elas quiserem. Se elas quiserem continuar lá na comunidade delas, fazendo a diferença lá, elas podem estar. Mas se elas quiserem estar lá no meio dos Faria Limers, né, que o pessoal fala, elas podem também. Elas podem também. Não é porque ela nasceu na comunidade que ela vai ficar lá para o resto da vida. O que eu disse para vocês, elas estão em vulnerabilidade. Elas não são vulneráveis. Então, aí eles fazem várias oficinas. Na oficina de tecnologia, por exemplo, o ano passado, as nossas crianças participaram da Olimpíada de Robótica. Entre várias escolas particulares, porque elas não conseguiram concorrer com as escolas do Estado, entre 54 escolas participantes, eles ficaram em 16º. Em 16º, crianças de 10, 11, 12 anos. Foi um feito para eles. Eles chegaram todos cheios de si, porque eles perceberam que, a gente também pode estar lá no meio deles. A gente fez tudo o que eles fazem. E isso que enche o nosso coração de alegria, né? Enche o nosso coração de saber que a gente está participando disso.
Ela oferece o atendimento a pessoas em situação de rua através do programa Porta de Fabiano de Cristo. Cerca de 25 atendimentos e um programa mantido por 100% por voluntários. E aí, vocês podem estar se perguntando, mas a IEM faz tudo isso porque ela é conveniada da prefeitura? Recebe lá uma verba todo mês? Cai lá na nossa continha? Todos os meses? Então, se eu falar para vocês que não, aí vocês vão falar, não, vocês são loucos mesmo, né? Porque nós temos 100 colaboradores em regime CLT. 100 colaboradores. E a gente não tem verba pública. A gente tem o nosso bazar, né? Que a gente vai falar dele mais para frente, mas nós não temos convênios, nós não somos conveniados da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo. Não somos. Então, com quem que nós contamos? Com os nossos colaboradores e com a nossa força voluntária. Olha quem é essa pessoa aqui. O nosso GPeto. Nós contamos com cerca de 300 voluntários para fazer o trabalho. Mas a gente sempre quer mais, né, gente? Porque voluntário a gente sempre quer mais. A gente não se contenta, né? Porque voluntário, trabalho voluntário, a gente, o nome mesmo diz, é voluntário. Então, só na Porta de Fabiano, metade desses 300 trabalham lá, para poder suprir as necessidades do atendimento. Nós temos todo o restante do trabalho para que possa ser feito. Então, além dos nossos funcionários CLT, nós temos a força voluntária que nos ajuda. Essa aqui é alguns dos eventos que nós fizemos lá, né? Então, nós contamos muito com as doações. Então, por exemplo, o ano passado, todos os anos, né, no final do ano, nós fazemos uma campanha no supermercado Açaí de arrecadação de alimentos. Então, os voluntários ficam lá cerca de um mês fazendo a arrecadação de alimentos lá no Atacadista Açaí, lá na Pauliceia, e eles ficam lá pedindo os alimentos para a instituição. Com essa arrecadação que é feita aqui, nós conseguimos ficar com alimentos até cerca de agosto, por aí. Então, nós conseguimos arrecadar quase 15 toneladas de alimentos, com a força voluntária. Ai, Adriana, mas dá vergonha, né? Dá, gente, mas a gente não está pedindo para a gente. A gente está pedindo para o outro. Então, a gente pede na cara larga mesmo. Aliás, quando a gente começa a ser voluntário, se tem uma coisa que a gente aprende, é ser cara de pau. Nossa, isso é o que mais a gente tem. Essa é a característica principal. A gente vira a cara de pau, passa o óleo de peroba e vai lá pedir as coisas para os outros. Então, a gente tem vários eventos, né? Entre eles, a festa junina, que é uma festança que acontece agora em junho. Nós temos a nossa lasanha solidária, que está acontecendo, vai ser amanhã, então, que faz com que a gente consiga arrecadar dinheiro para os nossos projetos. Nós temos a campanha Alta de Souza, que é uma campanha que acontece... Olha lá, o Arnaldinho veio, até parou ali para me escutar, para falar dele. É uma campanha que acontece 2 domingos por mês, né? E eles vão nos bairros ali, aqui no redor do Rude Ramos, ou lá perto da Pauliceia, arrecadar doações para a IAM. E nós temos o Bazar, que é o Usados do Bem, que ele é totalmente mantido com doações. E aí, quando chegam as doações lá, o que a gente faz? A gente repagina elas. Então, nós temos oficinas de melhorias das doações. Então, nós temos oficinas de marcenaria, nós temos oficinas de tapeçaria, nós temos oficina de eletroeletrônicos, de linha branca. Então, nós consertamos e vendemos. Nossa, Adriana, mas vocês vendem as doações que a gente dá?
Nossa, e às vezes vendem e com preço caro. Não, nós vendemos com o preço de um objeto usado. Porque nós temos uma estrutura para sustentar. Nós temos toda essa estrutura para sustentar. Então, nós fazemos uma economia circular. Às vezes eu acho engraçado, hoje mesmo, né, está acontecendo lá na IAM um projeto que se chama Feirão de Usados. Então, é um mega feirão. Então, todas as nossas peças de roupas e calçados, principalmente, são vendidos a um preço único. E se vocês entrarem nas redes sociais da IAM, vocês vão ver que nesse dia o povo faz fila lá na porta. E quem é que faz fila? É aquele mocinho, pobrezinho, que vai lá, que precisa da roupa? Não. São revendedores. São donos de brechó. Parece, quando abre o portão, parece aquelas propagandas do Magazine Luiza, sabe? O povo vai e sai tudo correndo assim. É assim que eles vão. Eles vão lá para comprar roupas para revender. Então, isso significa que os preços são acessíveis para todos. E é através desses projetos que nós conseguimos fazer a sustentabilidade do nosso projeto. Porque lembra que eu disse para vocês que nós não temos convênio com a prefeitura. O outro programa que nos ajuda, a nossa segunda maior fonte de renda, é a Nota Fiscal Paulista. A Nota Fiscal Paulista, ela é um programa do governo que virou um programa para ajuda das instituições assistenciais. Então, o que você faz? Você vincula o seu CPF com o CNPJ da IAM. Você entra lá no site da Nota Fiscal Paulista, através do Gov.br, você vincula o seu CPF com o CNPJ da IAM. Ah, mas eu tenho que falar o CNPJ da IAM toda vez que eu vou comprar algo? Não, você fala o seu CPF. E aí, através do que é arrecadado ali no comércio naquele momento, naquele dia, que é transferido para esse programa, parte dessa renda vai para a IAM. Então, às vezes, através de R$10, você toma um café, não sei aonde, porque R$10 hoje a gente nem toma um café, mas através dos R$10 que você gastou, a gente consegue arrecadar até R$250 de uma única nota. E sem você colocar a mão no bolso novamente para fazer a doação. Então, esse é o nosso segundo maior projeto de arrecadação. E os eventos, como eu disse para vocês, a Jussi está lá atrás agora, ó, vendendo as nossas lasanhas. São maravilhosas, são deliciosas, e você não precisa comer tudo no domingo. Você pode congelar, né? Elas vão estar congeladas, você guarda lá no seu freezer para você comer sempre uma lasanha boa. Né? E é bem boa mesmo. E é isso que a IAM faz. A IAM, ela é... Eu poderia ficar aqui horas falando sobre a IAM para vocês. Horas. Mas só quem está ali dentro e que vive a IAM é que sabe e sente o que nós sentimos trabalhando ali, como voluntários. Eu sou presidente voluntária da IAM nesse triênio, porque nós temos uma eleição e a cada 3 anos essa equipe diretiva é trocada ou não, mas existe uma eleição para que isso aconteça. Às vezes a gente fica pensando que a gente precisa acabar, não, agora eu não posso porque eu sou aposentada, estou aposentada, ainda não me aposentei, porque eu ainda tenho filho, porque eu ainda, e a gente nunca se propõe a ser voluntário e solidário com o outro. Para a gente estar lá, a gente abre mão de várias coisas. Para a gente estar lá, nós temos que ter o apoio da nossa família. Mas eu tenho certeza que como pais, que como mães, avós, quando a gente está nesse processo, nós somos os exemplos para as nossas crianças, para aquelas gerações que vão vir, para essa geração regenerada, não é isso? Não é isso que a gente escuta? Que o mundo está se regenerando? E como que o mundo, que hoje a gente fala, nossa, o mundo está perdido, vai melhorar, se não for com melhores pessoas? Onde as pessoas entendem que o outro também tem necessidade. E como é que nós vamos fazer com que essas crianças entendam? Através do nosso exemplo.
Então, se a gente ficar esperando lá quando a gente tiver não sei quantos anos para ser voluntário, a gente não vai ser nunca. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O trabalho voluntário, você recebe muito mais do que você dá. Ele é cansativo, principalmente na função que nós estamos. Ele é cansativo, ele é preocupante, ele é de uma responsabilidade que eu nem sei dizer para vocês. Meu cabelo está ficando cada vez mais loiro, né? Porque falam que mulher não envelhece, ela fica cada vez mais loira. E como eu estou ficando cada vez com o cabelo mais branco, eu estou cada vez ficando mais loira. Mas foi isso que eu escolhi, né? Eu estou lá porque eu me dispus a fazer isso. E eu recebo muito a cada dia. Cada vez que a gente está lá em uma decisão difícil, uma situação difícil, a gente desce lá para o pátio, porque tem isso também. A gente tem que convidar vocês para ir conhecer a Ian na hora do fervo. Não é na hora que não tem ninguém lá. Porque na hora que não tem ninguém lá, vocês vão ver um prédio grandioso, com um monte de sala, com um monte de estrutura. Aí não tem graça. Chegam lá 11 horas da manhã, onde as crianças estão lá no pátio, correndo feito umas malucas, porque estão esperando o almoço para ir para a escola. Cheguem lá nesse horário. Vejam as crianças brincando. Vejam que vocês vão perceber que o trabalho voluntário ali está valendo a pena. Porque você está fazendo a diferença na família de cada um. A gente teve uma semana aqui que nós falamos sobre a Ian durante a semana inteira. E um dos nossos diretores, que inclusive está lá no fundo, me escutando, ele esteve aqui para falar sobre a Ian. E a grata surpresa dele, né? E não tão surpresa, porque é isso que nós queremos mesmo, foi de uma família, no final da palestra, vir procurá-lo e dizer: eu fui uma criança Ian, e hoje eu sou dentista. Hoje eu estou estudando para não sei o quê. Eu estive na Ian. E eu estou onde eu quero estar agora. É isso que nós esperamos da Ian. Que a gente possa transformar a vida daquelas crianças, daquelas famílias, para que elas se lembrem que foi lá que elas cresceram, que elas foram felizes e se tornaram seres importantes nesse planeta regenerado. Sejamos solidários. Eu acho que isso é muito importante. Para finalizar, eu vou colocar um videozinho aqui para vocês sentirem um pouco. Todos os dias começamos com o porquê. Não apenas sobre o que fazemos, mas sobre a razão pela qual nos dedicamos. Somos a Ian, Instituição Assistencial Meimei. Atuamos pela transformação social sistêmica por meio da educação. Nosso trabalho é voltado a mais de 350 crianças e suas famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica. Acreditamos que a educação amplia oportunidades, fortalece vínculos e contribui para o desenvolvimento integral. Por isso, realizamos oficinas socioemocionais, atividades educativas e acompanhamento com as famílias em um ambiente seguro e estruturado. Nossa rotina é feita de movimento e conexão, de escuta, presença e construção coletiva. Esse trabalho segue adiante porque muitas pessoas acreditam no poder de transformar realidades por meio da educação. A cada gesto de apoio, novas possibilidades se tornam concretas e novas histórias seguem sendo construídas. Este é o nosso compromisso, esse é o nosso porquê. Ian, transformação social sistêmica por meio da educação. Todos os dias começamos. A Joana de Ângeles, ela fala assim: um tijolo cooperando com o outro levanta uma construção. Então, que sejamos esses tijolos para cooperar uns com os outros, sendo solidários e fazendo a nossa melhor parte. Esse QR Code aí nos leva ao site da instituição. Quem quiser ajudar, nos apoiar, quem quiser conhecer, quem quiser ir lá trabalhar, nós estamos de portas abertas. Muito obrigado. A gente que agradece a Adriana, a apresentação da Ian, que é tão importante, o trabalho de todos lá, as nossas doações, nosso trabalho voluntário. E quando a gente vê quanta gente a gente está ajudando, aquece o nosso coração.
E como a Adriana falou, né, nós somos os maiores beneficiados quando a gente está lá. Então, agora eu vou novamente convidar a todos para fechar os olhos. Vamos nos sentar confortavelmente. Juntar as nossas melhores emoções e pedir que os amigos espirituais levem essa energia, esse amor a todos os que mais necessitam. Que através dos amigos espirituais essas energias possam envolver todo o nosso planeta, todas as instituições, nosso país, as nossas casas, nossos familiares, todos sejam envolvidos em muita luz, em muita paz, energias de saúde. Envolva também a todos nós aqui. Que a gente possa ter uma semana de paz, que a gente possa colocar nos nossos corações tudo que a gente aprende aqui nas palestras, para que sejamos pessoas melhores, para que a gente faça valer essa nossa encarnação. Que a gente tenha essa passagem pela terra, rendendo frutos para todos. Que a gente tenha uma semana de paz, de saúde, de amor com os nossos familiares, nossos amigos. Que a gente possa estar novamente aqui na semana que vem, melhores do que hoje. Que assim seja, graças a Deus. E os nossos recados de hoje, o primeiro deles é da lasanha, como a Adriana falou. A Jusce está lá no fundo do salão, fazendo a venda. Essa venda é muito importante para a gente manter a IAN. Quem não tiver interesse em buscar a lasanha, não tiver tempo, também pode ser feito doação. A gente pode comprar a lasanha e indicar que é para doação. A IAN doa essa lasanha para o Instituto dos Catadores. Então, quem não quiser buscar a lasanha, não tiver tempo ou não tiver disponibilidade, pode também fazer a compra e indicar que é para doação. Tá bom? O segundo recado é sobre o grupo do SOS Samaritanos, que é uma tarefa que tem aqui na nossa casa no sábado de manhã. Aqui, eles se preparam aqui antes da nossa tarefa e eles saem para atender quem não pode participar da assistência. Então, a visita é solicitada por um familiar e o encaminhamento é realizado pelo grupo de orientação, pela entrevista, através de uma entrevista nos plantões. Toda tarefa nossa tem um plantão de entrevista, e aí os samaritanos realizam essas visitas presenciais e agendadas. Tá? Então, quem tiver interesse, é só passar numa entrevista e obter mais informação. E o outro recado é o Mãos de Fada, que faz as mantinhas e faz a junção dos quadradinhos para as mantinhas para doação, e elas precisam de fios. Então, quem tiver fio em casa ou quem quiser também trazer para doação, qualquer fio é bem-vindo. Então é isso, boa semana para vocês, fiquem com Deus, até semana que vem.